Olá novamente. Neste vídeo vamos abordar a questão dos arrays, mas vendo estes vetores com a interação com o utilizador. Ora, no outro vídeo inicial de vetores observamos que quando eu tenho um vetor de inteiros eu tenho que definir qual é o tamanho máximo de posições que o vetor ocupa. Neste caso vamos manter aqui o máximo de 5 posições com esta constante, não vamos fazer alterações, e vamos usar um ciclo for. E o ciclo for serve para quê? Para cada posição deste meu vetor eu quero inserir um valor, ou seja, quero que o utilizador insira sempre um valor para cada posição daquele vetor, ou seja, para guardar conjuntos de números. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu já tenho aqui o código praticamente pronto, ou seja, tenho um ciclo for em que eu inicio, portanto, eu tenho aqui uma variável i. Atenção ao seguinte, esta variável i não é um vetor. Porquê? Porque eu não tenho parênteses retos aqui à frente. Portanto, esta variável i, que vem nesta sequência, é apenas uma variável que guarda um valor inteiro. Ao contrário que o conjunto de números é realmente um vetor que tem max posições. Neste caso, o max representa o valor de 5, mas aquele 5 pode sempre ser alterado em qualquer altura. Portanto, nós, quando estamos a programar, devemos ter sempre em mente que será um valor máximo de vetor. Ou seja, não devemos pensar, isto tem que ter 5 ou 10 ou 20 posições. Não importa. Porquê? Porque quando estamos a programar, podemos querer fazer alterações e fará sentido ter definido aqui uma constante que só tenha de ser alterado num único sítio. Ora, observem o seguinte, eu aqui no meu código, só num código relativamente simples, eu tenho aqui definido max. Portanto, só neste ecrã, num código muito simples, eu tenho 3 vezes a palavra max, ou seja, 3 vezes está substituído aqui este valor de 5. Portanto, agora imaginem o que era eu, em vez de ter o max, realmente ter um número aqui estipulado. Ou seja, teria que estar a alterar aqui e também cá em baixo. O que não faz sentido e pode levar a erros. Portanto, este código ainda é simples, mas em programas que tenham mais de uns quantos milhares de linhas de código, isto pode complicar muito rapidamente. Portanto, observando aqui, isto é um programa para inserir temperaturas, portanto, em valores inteiros, e, no entanto, o que é que nós dizemos? Ok, eu tenho aqui a variável i, que é o meu índice, e o índice serve quase como o apontador para a posição que eu quero ver do meu vetor. Ou seja, é o meu apontador, este termo não é o mais correto porque ainda não estamos a ver apontadores, mas isto é o índice que me indica, eu quero ver a posição 0, ou quero ver a posição 1, ou quero ver a posição 2. Como isto se trata de um ciclo, nós vamos passar pela posição 0, 1, 2, 3 e 4 sequencialmente. Portanto, vamos começar com o nosso índice em 0. Temos que garantir que este nosso índice é menor do que o tamanho máximo de posições que existem no vetor. Ou seja, a última posição que o meu i pode levar, sendo o max igual a 5, então o meu i só pode ir até o índice de 4. Portanto, não se esqueçam que os vetores vão de 0 até ao valor que está estipulado aqui em max menos 1. Portanto, se eu aqui em max definir que é 5, então eu sei que posso ir de 0 a 4. Obviamente, se o max fosse 20, eu poderia ir de 0 a 19. Neste caso, o meu índice tem que terminar, ou seja, o meu ciclo tem que terminar um número antes do valor máximo que estava estipulado. E, naturalmente, temos aqui a condição para ir incrementando o índice. Para quê? Para que eu consiga inserir a temperatura, isto é só um put,
que é que o scanf vai ler uma temperatura, ou seja, vai ler um número inteiro do teclado e vai guardar aonde? Vai guardar na posição que eu tiver no meu índice I num dado momento. E depois o próximo passo é apresentar todos os valores que foram inseridos. Ora, então vamos verificar se isto funciona. Eu vou guardar aqui o meu programa, vou compilar e executar e ele diz inserir temperatura. Vamos assumir, ok, 22 graus, 30, 40, 50 e depois 0. 0 não, vamos colocar 66. Verifiquem que eu tenho um ciclo cá em cima para ler valores e um ciclo cá em baixo que leu os valores e as posições do meu vetor. Isto pode não tornar-se muito explícito. Então vamos lá ver o que é que está a acontecer calmamente. Ora, eu vou só puxar aqui isto um pouco para o lado. E agora, com o meu programa parado, eu aqui na fase de leitura, onde eu tenho este I, eu quero definir, se me permitem aqui, no sistema de debugging, add watch. Portanto, aqui no separador de debug, eu tenho aqui já a variável I que diz execute to evaluate. Ok. Então, o que é que nós pretendemos fazer neste momento? Eu vou aqui colocar só uma quebra de linha e vou correr o meu debugger e vou colocar isto aqui ao lado. Portanto, neste momento, o que é que acontece? O meu debugger está parado na minha linha número 7, que não tem nada, e a próxima linha a ser executada vai ser esta que aqui está. Portanto, a linha número 8. Ora, vamos lá executar. Portanto, next line. Executou. E a próxima linha que vai ser executada é o quê? É o tal puts. Mas observem aqui o seguinte. Quando eu entrei no ciclo, eu disse o meu I é igual a 0. Observem aqui qual é que é o valor que eu tenho no meu debugger. I igual a 0. Ok, sim senhor. Então, se a próxima linha a executar é esta, o que é que eu faço? Clico em Next Line e vejam que aqui no meu terminal eu já tenho inserir temperatura. E o scanf vai ser a linha que vai ser executada. Ora, eu deste lado vou, por exemplo, colocar o valor de 10. Nós não vemos o output, mas eu coloquei 10 e dei um Enter. Se eu carregar aqui em Next Line, observem que ele leu ali o 10 que eu inseri. Observem que a linha azul voltou aqui para a linha número 8 e embora aqui o I esteja igual a 0, o que é que ele vai executar quando termina o ciclo for? Vai executar aquele I++. E vai validar esta condição e, como a condição vai ser verdadeira, ou seja, o I que vai ter o valor de 1 e o valor de 1 é inferior do que o valor de max, ele vai continuar a entrar neste ciclo. Ora, vamos executar aqui new line. Vejam que quando ele entra dentro, outra vez dentro daqui do ciclo for, eu tenho ali que o I é igual a 1. E vão observar que eu fazendo novamente o next line, aparece-me outra vez o pedido de temperatura. Ok, neste caso eu vou dizer 66 e vou dar um enter. E agora, next line. Vejam que eu coloquei o 66, está correto. E como ele executa o I++ novamente, o I passou a 2. Mas o que é que está a acontecer quando eu estou a alterar este valor de I? Aqui no scanf, e como nós vimos, ele teve os valores de 0 e teve os valores de 1 e agora está com o valor de 2. O que é que acontece? Acontece que isto que aqui está seria a mesma coisa que o I ter aqui 2. Como isto é um ciclo, esta variável de I vai mudando e nós conseguimos confirmar realmente que a variável está a mudar à medida que inserimos aqui os dados no nosso programa. E aquilo que ele faz é o quê? Faz um scanf e este valor que nós estamos a inserir, ele vai para a posição específica indicada por I. Ou seja, vai para o vetor que nós identificamos com um conjunto de números, posição I. Neste caso, quando ele agora aqui
me pedir inserir temperatura e eu colocar, por exemplo, 35 e der um Enter, o que é que ele vai dizer? Olha, o i está igual a 2, portanto, aquilo que tu leste agora deste scanf, portanto, deste input do teclado, tu vais colocar dentro de conjunto de números na posição 2, porque é aquilo que está representado pelo i. Quando eu faço o next line, portanto, o 35 realmente entrou para dentro da posição 2. Novamente a mesma coisa. Vejam que o i já é 3, porque o i vai sempre incrementando. Então, agora ele pede novamente uma temperatura. Eu posso inserir, por exemplo, o valor de 70. Dou-lhe um Enter. E atenção que neste preciso momento nós só não vemos os valores que eu estou a inserir, porque estamos em modo de debugging, ok? Mas eu inseri o valor. E ele vai dizer o quê? Que aquilo que eu inseri como conjunto, ou seja, aquilo que eu inseri ali no meu input, que foi o valor de 70, eu tenho aqui no meu vetor conjunto de números, posição número 3, vais guardar lá dentro o valor de 70. Sim, senhor. Então, quando eu faço aqui o next line, eu já sei que este valor foi aquilo que eu tinha inserido. Sei que tenho já aqui a atingir o valor de 4. Atenção que o valor de 4 ainda é um valor válido, ok? O valor de 4 ainda é inferior que o valor max. Portanto, eu ainda vou entrar naquele ciclo e conseguir fazer as coisas. Agora, tendo o i atingido o valor de 5, como foi aquele caso, eu validei que esta condição foi uma condição falsa, ou seja, o 5 não é inferior a 5. Então, eu saio do meu ciclo, passo por aqui, que é o próximo passo. Portanto, vejam que aqui no meu terminal ainda não apareceu. Porquê? Porque ele está nesta linha a executar esta instrução do i++ e a validar o i menor do que o max. Portanto, mas o programa já sabe que a próxima instrução a executar é esta. Ok, então com o next line, o que é que ele tem que fazer? A mesma coisa, ou seja, outro ciclo que ao executar, e vejam o seguinte, não sei se repararam, se não repararam podem ir só um bocadinho atrás no vídeo, o i passou para o valor 0 novamente. Ou seja, quando eu estou a ler este código do printf, eu estou a ir novamente a todas as posições que eu tenho dentro do meu vetor, começando no 0. Ou seja, observem que eu, à medida que vou correndo das instruções, o i vai aumentando. O que é que acontece? O i que substitui a posição dali do vetor, não é? Ou seja, é a mesma coisa que eu ter ali conjunto de números, abre parênteses retos, 2, fecha parênteses retos, e ele mostra-me o valor que lá está dentro guardado nesta caixa. E é aquilo que nós observamos aqui do lado direito. Portanto, eu fazendo aqui no new line, ele vai correndo todas as posições, até naturalmente assim que chega ao valor final, ele sai. Portanto, o i atingiu o valor de 5, 5 não é menor do que 5, e então ele sai fora. Última instrução a executar é o return 0. Portanto, nós conseguimos ver que o nosso i que aqui temos, usado dentro do ciclo for, é um bom auxiliar para podermos passar em todas as posições do meu vetor. Ou seja, passamos na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí afora. E conseguimos tanto inserir valores lá para dentro, como ler os valores que já lá estavam. Portanto, e a última execução ficou completa e termina o programa. Portanto, em outros vídeos iremos ver como inserir e trabalhar com strings que não passa mais do que vetores de caracteres. Até lá!